Portugal tem vindo a crescer quanto às oportunidades de transplantação de doentes. Até 2015, o nosso país estava em 4º lugar no que diz respeito à taxa de dadores de órgãos, quer na Europa, quer a nível mundial. A partir de 2016, o número de transplantes aumentou significativamente. Os transplantes de fígado e pulmão foram os que registaram o maior crescimento. E para isso, muito tem ajudado o apoio da Ordem dos Enfermeiros. Tanto através do apoio aos diretores dos gabinetes de coordenadores de colheita e transplantação, uma vez que a maioria deles são enfermeiros, como também na regulamentação das competências dos enfermeiros na área da prestação de cuidados. Estão constantemente a ser desenvolvidos programas de formação e sensibilização. Isto porque, apesar da evidente evolução da atividade, ainda existe uma potencialidade de doação que não está a ser completamente explorada. De acordo com a doutora Ana França, coordenadora nacional da transplantação, muitos dos possíveis dadores surgem nos serviços de urgências e nem sempre são sinalizados. O conhecimento dos enfermeiros nos serviços de urgência é muito importante. O que é que se pode fazer? Como é que podemos ajudar? Qual é a nossa atitude perante uma situação que acompanhamos como enfermeiros cuidadores e que estamos a ver que há uma deterioração e que, eventualmente, aquela situação vai evoluir para uma morte cerebral. Na verdade, os enfermeiros têm um papel fundamental no processo de transplantação, pois participam em todas as fases do processo. São um elemento crucial na identificação de possíveis dadores, uma vez que são os que recebem os doentes nos serviços de urgência ou nas unidades de cuidados intensivos. E são os únicos que permanecem continuamente junto do doente. É importante que os enfermeiros percebam que são um elo fundamental na identificação de possíveis dadores e na referenciação desses mesmos possíveis dadores. Os enfermeiros são a pedra basilar na área da doação e logo são fundamentais para que haja transplantação em Portugal e para que Portugal esteja nos lugares cimeiros a nível europeu e a nível mundial. Para se iniciar um processo de transplantação, é necessário efetuar provas de morte cerebral, mas, segundo o enfermeiro Fernando Rodrigues, diretor do Gabinete Coordenador de Colheita e Transplantação do Hospital São José, antes dessas provas é necessário verificar algumas condições. Mais uma tarefa dos enfermeiros. Tal como a verificação da temperatura, que é um dos requisitos necessários à realização das provas de morte cerebral, e toda a estabilidade hemodinâmica, que vai estar muito na dependência daquilo que é a atividade de enfermagem nas unidades. O Gabinete de Colheita e Transplantação está apto para recolher não só órgãos, mas também tecidos. Quando falamos de tecidos, falamos de tendão, falamos de tecido ósseo, faixa lata, portanto tecidos conjuntivos que podem ser utilizados. As equipas dos Gabinetes de Colheita e Transplantação são constituídas maioritariamente por enfermeiros com formação específica. Hoje em dia, são também eles que asseguram que os atos de colheita podem acontecer a qualquer hora do dia. Todo o processo cirúrgico e intraoperatório da colheita está muito assente na atividade dos enfermeiros. Os enfermeiros preparam todo o material necessário ao desenvolvimento daquele ato de colheita, participam no ato de colheita em si, são os responsáveis pelo acondicionamento e distribuição dos órgãos pelas unidades e vai o processo continuar dependente dos enfermeiros na preparação do transplante, no acompanhamento do doente pós-transplante e, a posteriori, no seguimento do doente já depois da alta hospitalar pós-transplante em consultas de pós-transplante. Depois da identificação de um possível dador e da avaliação de órgãos possíveis de recolher, é a altura de iniciar o processo de recolha. Todo o processo começa nesta sala, com a preparação do material necessário e que a equipa terá que deslocar para o hospital onde se situa o dador, preparação de material cirúrgico, instrumental cirúrgico necessário ao desencadear do processo de colheita. Temos também algum material específico de consumo clínico e há depois também todos os líquidos de preservação e de soro congelado que precisamos de deslocar para esses hospitais de dor. Os órgãos são acondicionados em malas térmicas com gelo, depois de perfundidos com estes líquidos de preservação. Neste processo há envolvido todos os meios de apoio que nós temos que articulam connosco. Há
os transportes do centro hospitalar que fazem a deslocação das equipas, há a colaboração da GNR que faz o transporte das amostras sanguíneas e das células ganglionares, há a colaboração se vamos para zonas muito afastadas de Lisboa, como é o caso do Algarve ou da Madeira, o protocolo que temos com a Força Aérea também colabora connosco na deslocação das equipas. Quando há colheita de órgãos torácicos, em que tem que haver uma celeridade maior devido ao tempo de isquémia fria que esses órgãos permitem, muitas vezes recorremos também ao apoio do INEM, dado que podem sinalizar marcha de emergência na deslocação das equipas. Todo este processo é, por vezes, doloroso para as famílias. No entanto, embora sejam retirados órgãos, o corpo não sofre alterações ao nível da aparência. Todo o processo é cuidadoso para que a imagem seja preservada. Também nesta fase, os enfermeiros são fundamentais. Ir preparando a família para uma situação de uma notícia menos boa. Este é um trabalho que obriga a um conhecimento profundo do que é o contacto humano e do que é o contacto do enfermeiro em relação à família nesta comunicação de más notícias. Todos somos possíveis dadores de órgãos, mas ninguém é obrigado a ser dador. A lei assegura a vontade de quem não quer que os seus órgãos sejam usados para transplante. Para isso, basta inscrever-se no Registro Nacional de Não Dadores. Contudo, é preciso não esquecer que a doação é um ato de generosidade e esta pode ser a única forma de salvar uma vida.